Salve, salve, pessoal! E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo com vocês? Preparados para a gente começar mais um estudo de mercado aí? Analisar tudo que tem para acontecer e como que a gente vai tomar risco ao longo dessa semana? Bom, vamos começar com o nosso clássico Ibov, né? A listinha tá aí do lado. Peço que vocês não pulem o vídeo, deixem o like e se inscrevam. Pessoal, o Ibov, a gente segue em uma movimentação diária primária de alta, tá? Ou seja, não há de se falar em vendas ainda no Ibov. É nítido que o Ibov vem se sustentando no fundo responsável pelo rompimento do topo histórico, tá? Então a gente tem aqui o rompimento do topo histórico. Qual foi o último fundinho que fez esse rompimento, né? Foi este daqui do 133. Então, enquanto ele não for perdido, não dá para a gente falar de movimentações de queda. Isso tanto no gráfico diário quanto no gráfico de 4 horas. Já no gráfico de 60, ok, a gente até tem estruturas em tempos gráficos, tem uma estrutura de baixa nos 60 minutos, que inclusive, né, a gente está mais ou menos dentro dessa região que dá para a gente trabalhar aí vendido, tá? Ou seja, seria basicamente pegar esta movimentação de baixa. Se você acredita em quedas, né, você está em uma região assimétrica para tal. Agora, é uma movimentação contra a tendência ainda, né? É... Só que é aquela história, eu, Patrick, estou encontrando dificuldade porque olha como o movimento é cansado, né? Ele entra, venda, aí vai uma compra inteira e sobe de escadinha, né? Então é um movimento que ele tá lento, ele tá chato e quando a gente passa para o mini índice e vai olhar essa dinâmica lá no mini índice, a gente vê que tá esteticamente, né? Parece igual, só que é mais chato e complicado ainda de pegar essa movimentação, tá? Então, o que é a atenção que eu quero trazer aqui para vocês? Mantenham o olho no 134.500, né? Esse é o fundo aí que está sustentando a movimentação de alta, tá bom? E se for para trabalhar vendido no mini índice, para mim seria ali nos 139 mil, né? 139 mil, o qual o nosso Ibov, né, esteticamente, vamos dizer assim, já testou essa região, tá? Então, basicamente, movimentos compradores, você tem que estar ciente também, próximo a essa região dos 134.500, que existe uma liquidez muito grande, assim como também existe uma liquidez muito grande lá próximo ao topo histórico, né? Se a gente for puxar aqui o nosso FIBO, né, para olhar, para a gente se situar, observem quão próximo estamos dos 50% de toda essa movimentação. Ou seja, é sim mesmo uma região ruim para tomar risco, tá? Então, vamos ver aí o deslocar da semana, tá? Mas acredito que a movimentação ainda seja de alta e olhando o gráfico parado agora, os melhores pontos para a gente comprar o índice podem surgir ao longo do pregão, tá? Passando para o dólar, pessoal, o que a gente tem no dólar? Já o dólar, a dinâmica muda. Claramente de baixa, mas no curtíssimo a gente pode estar vendo uma movimentação altista. Como assim, Patrick? Reparem que o dólar no final da sexta-feira não conseguiu dar continuidade à movimentação de baixa, tá? Então, o que é o ponto? Enquanto o dólar se permanecer acima dos 5.542, a gente pode, no curtíssimo, procurar uma movimentação compradora, tá? A gente pode procurar uma movimentação compradora, principalmente
tá? Principalmente se o dólar romper aqui os 5.577, tá? A bem da verdade, nem isso você precisa, tá? A gente pode tentar procurar um movimento comprador aqui no dólar para baixo dessa região dos 5.556, tá? Estando ciente que a gente tem como região de alvo inicial a máxima da sexta-feira e, se rompida a máxima da sexta-feira, né? Então aqui é uma região de alvo e, se rompido, a gente vai ter novos movimentos compradores com alvo inicial lá no 5.630, tá? Então atenção, a gente tem essa possível movimentação de baixa aqui se ele perder o fundo, mas a gente tem também essa possível movimentação compradora desde que ele se sustente nesses patamares, tá? E aí essa movimentação compradora deveria levar o dólar inicialmente nos 5.650, depois nos 5.680. É complicado porque a gente está trabalhando com um dólar extremamente vendedor no mundo inteiro, né? Ou seja, é meio que tentar pegar uma virada de fluxo assim, tá? Global, né? Mas pode ser um sinal aí do movimento corretivo correlacionado com o Ibov, né? Então a gente começa a ver um Ibov realizando e um dólar subindo, tá bom? Vamos passar agora para emerging markets, tá? Países emergentes, pessoal. Tchananã. 47 e 44. O meu alarme vai estar acima do 47,50. Por quê? Se configurarmos um falso rompimento no semanal, estamos falando de poder ver países emergentes realizarem 19%. É o alvo final. Claro, ele pode dar uma engasopada no 45, no 44, mas seria muito feio essa falha no rompimento de topo aqui no gráfico de países emergentes. Vamos monitorar, tá? Isso aqui pode ser uma dica enorme. DXY, da mesma forma, ele pode ter falhado esse rompimento de mínima aqui, né? E iniciar um movimento mais altista para o dólar de forma global, podendo levar ele aí para uma alta do DXY de até uns 3%, 4% no curtíssimo prazo. Tá bom, pessoal? Deixa eu tentar. Tem o. Agora que eu vi ali, deixa eu tirar minha cara daqui, ó. Que aí vocês conseguem ver o ativo aqui embaixo, ó, tá? Tem a carinha do ativo aqui. DXY, ó, DXY não, Ten-Year. Ten-Year segue travado, tá, pessoal? 4,30, 4,20, parece que se tornou um piso com dificuldade em romper os 4,60. Veja aí uma lateralização entre essas regiões ao longo da semana. S&P, que caiu 1,16 e mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Olhem o que eu falei com vocês. Região de liquidez, a liquidez foi capturada, tudo bem, ele acabou vindo buscar, né, mais combustível aqui embaixo, né? O ponto é, pessoal, assim como a gente tinha essa liquidez aqui, a gente também tem uma outra agora. Principalmente se o S&P e Nasdaq não forem romper aqui esses topinhos anteriores. Aí o que a gente tem? Liquidez parada tende a buscar. Então essa operação foi cumprida. Atenção a essa possível venda que pode se formar aqui, né? Por que pode se formar? Porque ele precisa perder a mínima na região do 5.920 para que a gente venda aqui nos 6.000. E aí, pessoal, estamos falando de que alvo? Podemos trabalhar aqui, ó, inicialmente. E aí vocês vão perceber como que o mercado
Basicamente, tá, pessoal? Eu vou dar uma dica aqui que vale ouro para vocês, tá? Ao operar contratos futuros, né? Observem o seguinte: ah, eu tenho dificuldade de encontrar liquidez, etc. Ó, ponto é, você só entra numa operação depois que o preço der uma correria. Ou seja, o mercado caiu reto aqui, chegou aqui embaixo, acomodou, você entra comprado. Ah, mas eu estou pegando a movimentação contra a tendência. Não é questão de ser contra a tendência, é que você pegou a movimentação depois que o dinheiro mudou de mão, tá? Então, atenção aí no S&P. Temos várias liquidezes para baixo, né? E o cenário é o mesmo com o Nasdaq, tá? A gente pode sim ver esse Nasdaq ter maiores realizações. A gente tem aqui um ponto que o mercado segurou, como no S&P, tá? Mas eu quero trazer um destaque que a gente pode estar diante, tá, de um início de movimento mais baixista aí, levando inicialmente esse Nasdaq ali para os 21.200, tá? Tenham atenção aí. Eu não compro nessa região, tá? 21.600, não sem o mercado romper esse topo, tá? Tem até um ponto interessante aqui para trabalhar vendido no 22.000, mas tomaria um pouco de cuidado. VIX se estressou um pouco, mas pessoal, vamos lá. Guerra, VIX a 20, não é nada, né? VIX estressado mesmo é acima dos 30. EWZ no semanal. Sem novidades, ele tem um alvo na região do 31. Tem que acompanhar os países emergentes para ver se isso vai. Se isso vai. Como é que eu vou dizer? Se isso vai fazer sentido via é, países emergentes de forma geral, né? Por quê? Porque olhando só o gráfico do EWZ, faz sentido o EWZ performar bem. Agora, os países emergentes de forma geral, pode ser que fiquem mais travados, tá? Small 11, pessoal. Small 11 sentindo uma região de pressão vendedora, tá? Fiquem atentos, porque a gente pode ver realizações em Small 11 a partir daqui. Eu vou deixar um alarme ligado no 112, porque se ele rompeu o 112, estamos falando de 117. E aí eu meio que deixo de lado aí esse meu cenário de um pouco mais realizações, tá? Pro Small 11. A bem da verdade, né, que Small 11 está consolidado aí dos 83 até os 117. Brent, Brent que precisava fechar a semana passada acima dos 72,28 para configurar o rompimento. Fechou, nota para o Brent, boa. Agora, o que, que a gente tem que estar de olho no Brent, né? A gente tem que ficar esperto o seguinte: se ele não vai perder agora a faixa dos 70 dólares. Então, eu vou deixar um alarme também. Quero ver como que esse Brent vai abrir com todas as notícias que a gente teve do final de semana, né? Retaliação pesada na guerra, apesar de todos os ataques terem sido defendidos, né? Nos parece aí que Irã já não está aguentando muito mais, mas, né, não, esse meu moletom daqui ele serve só para o frio, né? Ele não está escrito especialista é, em conflitos geopolíticos, né? Então, nós somos traders, a gente opera preço, o preço é ditado pelo gráfico, então a gente vai seguir aquilo que o gráfico manda. Minério de ferro, pessoal, 94 dólares. Se for para tentar alguma coisa nesse ponto que o minério de ferro está, é tentar compra. Mas não vejo por hora nenhum gatilho para uma alta assim surreal do minério, né? Ele está bem travado aí pelo semanal. Bitcoin, topo histórico não é não, tá?
voltou a testar a região de topo histórico. Acho que teremos belas movimentações no Bitcoin ao longo da semana. O que eu quero monitorar aqui, tá? O diário semanal ainda é de alta, apesar da gente ter aí pelo semanal uma possível falha de rompimento de topo, o que leva a gente para o gráfico de 60 minutos do Bitcoin, que voltou aqui atrás, né, para fazer um reteste do topo, tá? A gente tem uma região de extrema liquidez aqui embaixo e é aquilo que eu falo, pessoal. Liquidez parada, dinheiro parado, stop parado, o mercado busca. Se o mercado busca esse stop parado, a gente pode tentar ir junto. Atenção aqui na região dos 110 mil e na região dos 107, 108. Vou deixar alarmes, porque são pontos que eu acho que a gente pode trabalhar na ponta vendida aí do Bitcoin. Ou seja, a gente pode aguardar ao longo da semana uma movimentação como esta daqui. Tá? É isso que eu vou tentar capturar ao longo dessa semana. E aí, a gente tem o intuito de levar o preço até onde? Até 96 mil dólares, por exemplo, tá? Vou deixar esses alarmes. Ouro, 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 ouro. Ouro, pessoal, tá num ponto legal se a gente quiser tentar uma venda, né? É totalmente contra a tendência, a gente não perdeu fundos no gráfico diário, a gente tem aí possível falha de topo, sem a menor sombra de dúvida, temos, mas acho complicado vender esse ouro, principalmente no cenário de guerra. Só que a gente tem aí, ó, stop agora 0,50, romper, vender aqui acima do topo histórico, né? São possíveis trades aí que a gente desenhou na semana passada e o preço está chegando nos níveis que a gente quer agora. Por que são possíveis trades, pessoal? Porque aqui, ó, o mercado está perdendo mínimas, né? O ideal seria ele ter perdido aqui o 3.120 também, mas a gente pode tentar capturar aí, né, essa continuidade desse movimento. Estaríamos falando de uma realização no ouro de 10%. Claro que isso não seria pouquíssimo provável de ser um trade rápido, né, mas é uma possibilidade. Dólar contra real, pessoal, chegando em região de suporte, aqui no 5,50, 5,40 por hora, segue movimentação extremamente baixista. Dólar contra peso mexicano, aquela região estética, né, que eu gosto de dizer, do dólar contra o real, já foi alcançada no peso mexicano, né? Então a gente pode ver uma recuperação no dólar contra o peso mexicano a partir daqui. O dólar contra o ien japonês ainda temos um alvo lá embaixo pelo semanal, no 135, tá? Euro contra dólar, muito interessante essa firmada acima do 1,14, abre espaço para 1,190, beleza? Pessoal, esse foi o giro aí pelos mercados. Deixem nos comentários quais outros ativos vocês querem que eu coloque nessa lista, vocês julgam importante. Vamos acompanhar essa abertura aí do mercado agora. Vamos estar falando tudo lá dentro do TC. Se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, manda um eu quero aqui embaixo, que eu te mando todo passo a passo para você entrar lá dentro do TC, tá bom? No mais é isso. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Bom restinho de domingo e até amanhã. Fui!